Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos novamente a mais um evento que vocês ajudaram a gente a organizar, o Senascal. E a gente vai ter um tema muito interessante agora, que foi um dos temas muito recorrentes que as pessoas perguntam muito aí, os nossos seguidores, que é falando sobre o catéter PIC, as boas práticas, né, do PIC na neonatologia e na pediatria. A gente vai estar com a professora doutora Eni Dória. Ela é doutora em Ciências da Saúde pela USP, é professora do Departamento Materno-Infantil da Universidade Federal Fluminense. A gente agradece muito sua presença, professora, e pode ficar à vontade que o slide, o tempo é todo com você. Ah, maravilha. Obrigada, Jorge, inicialmente pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho dessas boas práticas, né, relacionadas ao catéter PIC. E vamos conversar, né? Vamos falar um pouquinho desse dispositivo que é tão importante no uso, né, na neonatologia e na pediatria. Acho que você já me apresentou, então eu sou doutora em Ciências da Saúde pela USP, sou professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem da UF. Nesse momento estou de licença, mas continuo com o meu vínculo com a UF. Então, assim, nossa conversa hoje vai ser sobre... A gente vai definir o que é esse catéter PIC, né? Vai falar sobre a importância desse dispositivo na pediatria e na neonatologia, falar um pouquinho da questão das indicações, contraindicações, sobre a inserção, como se dá essa inserção, como é a manutenção e remoção. Vamos, infelizmente, também falar um pouquinho sobre as complicações, né, relacionadas a esse dispositivo e algumas tecnologias novas, né, e os avanços no uso desse catéter. Então, para iniciar, eu trago aqui uma definição do que é um catéter. Eu não estou falando do catéter PIC, né? O catéter, por si só, ele é um instrumento tubular que é inserido no corpo para retirar líquidos, para introduzir sangue, soro, medicamentos e, muitas vezes, efetuar algum tipo de investigação diagnóstica. O catéter PIC, o que a gente, né, vai falar aqui, ele é um dispositivo de acesso vascular inserido perifericamente, ou seja, através de uma veia periférica, e esse catéter, ele o caminho vai se localizar, a pontinha desse catéter, a nível central, lá pertinho do coração. Então, assim, nós chamamos de PIC, né, é uma abreviação da língua inglesa, que significa Peripherally Inserted Central Catheter, que é o PIC, e também podemos chamar de CCIP, que é justamente o acrônimo do catéter central de inserção periférica. Mas ele é comumente conhecido como catéter PIC. Então, quais são as características, né, desse catéter? Ele é um dispositivo, é um material biohemocompatível. Essa característica traz com ele a diminuição de risco de trombos, né, com mínima adesão bacteriana, no caso, quando ele está inserido lá no vaso, na veia do paciente. Ele tem a característica de ser radiopaco, né, e isso ajuda para a gente visualizar esse catéter através do raio-x, então a gente consegue verificar todo o caminho que esse catéter percorre até chegar ao perto do coração, né? Ele tem uma característica termossensível, então, assim, a partir do momento que ele entra em contato com a rede venosa dentro do sangue, que tem uma característica que é mais quente do que o ar ambiente, esse catéter aumenta o seu lumen, né, o seu diâmetro, o que é excelente no caso dos catéteres para neonatologia, porque os catéteres utilizados em bebês, eles são muito fininhos, então, assim, uma vez em contato com o sangue, esse catéter, o diâmetro vai aumentar. Então, assim, o que temos hoje no mercado sobre o material desse catéter, a gente tem o catéter que é de silicone e o catéter que é de poliuretano. Quais são as diferenças desses catéteres? O silicone ele é mais maleável, né? Entretanto, ele tem as paredes mais grossas e eles suportam pressões menores no momento quando a gente vai fazer uma infusão de qualquer medicamento.
Já o poliuretano, ele é menos maleável, ele é mais durinho, né? Ele tem as paredes mais finas e ele suporta pressões maiores. Ambos esses catéteres, eles são tromboresistentes e eles possuem alta resistência mesmo à deteriorização por repetidos pensamentos e dobras. E aí eu já queria trazer uma curiosidade aqui para vocês. Durante a minha tese de doutorado, eu fiz uma comparação de 2 tipos de catéteres em uma UTI neonatal, o de silicone e o de poliuretano, porque eu queria buscar qual era o catéter que trazia menos complicações relacionadas ao seu uso na neonatologia. E aí, infelizmente, eu refutei a minha hipótese, porque não houve diferença significativa nessas complicações. Enquanto, por exemplo, o silicone ele tinha complicações maiores relacionadas à quebra, o poliuretano tinha complicações relacionadas à obstrução. Entretanto, no final, o que a gente buscava é o desfecho final. Quanto tempo esse catéter ficou, né? Ele teve o seu momento, né, lá dentro do paciente e que terminou a terapia medicamentosa. E, na verdade, os dois, né, tirando essas complicações que eram mais evidentes, no caso relacionado ao tipo de material, não houve diferença significativa. Então, isso aí é mais algo... precisamos estudar mais, sem dúvida, né? Isso foi feito em 2012, mas até hoje não se tem um tipo de material que é o melhor. Por isso que no mercado a gente tem, né, ainda e vai ter os 2 tipos de material. Aqui eu trago, né, como curiosidade, os tipos de PIC que a gente usa na neonatologia e na pediatria. A gente pode verificar aqui que existe o catéter de via única, né, com ponta aberta. Esse aqui é de 1,9 French. Esse aqui é um catéter de 2 vias, ou seja, tem a via distal e a via proximal. Então, aqui dentro, o lúmen ele é dividido em 2. Então, aqui, o paciente, o bebê, ele pode receber 2 tipos de soluções que são incompatíveis, porque elas não vão se misturar no momento da infusão. E aqui a gente tem um outro tipo de catéter que é chamado valvulado, que a pontinha dele, deixa eu retornar aqui, só um minuto, que a pontinha desse catéter aqui, ela é fechada, e do ladinho aqui tem uma válvulazinha que a partir do momento que você infunde o medicamento, essa válvulazinha abre, e aí você faz a inserção, a infusão desse medicamento. Tem aqui a gente percebe aqui 2 vias, mas é como se fosse um perfusor. Vai tudo, é um lumen só aqui. Quando a gente fala em relação à política, né? Porque assim, uma coisa a gente tem esse catéter ele precisa ser inserido por um profissional treinado, capacitado. E o que a gente tem hoje no Brasil, a resolução que a gente pode, que a gente se baseia, né, essa resolução do COFEN de 2001, a 258, que fala justamente da inserção do catéter periférico central pelos enfermeiros. Né? Então, assim, é lícito ao enfermeiro essa inserção do catéter PIC, sendo que esse enfermeiro ele precisa ser treinado e capacitado para esse procedimento. Então, a título de curiosidade. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, da importância do uso desse catéter. Então, assim, o que é bom? Por que a gente usa ele em vez de usar um acesso periférico ou mesmo um acesso venoso central, né, feito por um cirurgião vascular? Então, assim, a importância dele é porque ele permite, né, um acesso de longa duração. Ele traz, né, com ele menos risco de complicações quando a gente compara com catéteres venosos centrais, que são inseridos por cirurgiões. Ele traz um conforto e bem-estar do paciente, não tem pontos, né, de sutura, é super eficiente no tratamento endovenoso, é fácil de
de utilização e tem um custo-benefício muito melhor quando a gente compara com o catéter venoso central. Aí, as indicações, né, elas são, a gente pode dizer que, pelo menos numa terapia intravenosa, medicamentosa, que vai ser acima de 7 dias, ou seja, uma antibiótico terapia, né, algo que vai precisar uma nutrição parenteral, né, total, tudo que for acima de 7 dias já é uma indicação para a inserção desse catéter PICC. A infusão de agentes antineoplásicos, a infusão de drogas irritantes e ou vesicantes, quando a gente precisa infundir drogas com extremos de pH ou de osmolaridade, e também pode ser utilizado para verificação da pressão venosa central em UTI. Isso é mais utilizado em adulto, não necessariamente na neonatologia e na pediatria. E como eu falei, né, previamente, a infusão de nutrição parenteral parcial ou total. As contraindicações desse catéter. A gente não deve inserir esse catéter quando a gente tem uma rede venosa periférica prejudicada, quando a gente encontra uma malformação congênita nessa rede venosa, quando esse paciente está instável hemodinamicamente, quando existem lesões cutâneas no lugar que a gente deveria inserir esse catéter, quando existem fraturas ou malformações nos membros superiores ou nos inferiores, porque esse catéter também pode ser inserido pelos membros inferiores. E, logicamente, nunca a gente deve inserir esse catéter em situações de emergência. Esse é um procedimento que é feito, que é eletivo e deve ser feito na calma, né? Nada de urgência, emergência, porque não é o que se propõe aí, né, essa inserção desse catéter PICC. Bem, aqui eu trago para vocês, e vou explicando ao longo das figuras, como se dá a inserção do catéter. Primeiramente, a gente precisa colocar esse paciente. Aqui é um bebê, né, um recém-nascido, ele está entubado. A gente precisa colocar esse bebê de uma forma mais agradável possível, dar o conforto a esse bebê. Então, a gente pode fazer o rolinho, pode, né, aconchegar esse bebê. Aqui são os materiais que a gente precisa no momento da inserção. Então, aqui vocês têm uma fita métrica, tudo isso aqui está estéreo. Você tem um estéreo strip, que serve como se fosse, para fazer o curativo, né? São como se fossem os pontos que a gente pode fixar esse catéter na pele do bebê. Aqui a gente tem o tegaderme, tem logicamente uma agulha, aqui tem um introdutor, tem uma seringa de 1 ml que é apenas para poder a gente infundir aqui no introdutor, tem uma seringa de 10, e aqui está o catéter, uma pinça, uma tesoura, né? E aqui são gases estéreis. Então, a gente inicia fazendo a antisepsia, né, desse membro, desse bebê, né, isso com luva estéreo. Depois que a gente faz toda essa higiene aqui, a gente começa a colocar os campos estéreis, né? Esse bebê, ele está entubado, ele está monitorado, a gente também está observando aqui a pele do bebê, né, baseada aqui a perfusão aqui periférica desse bebê. Então, embora ele esteja todo cobertinho, né, a gente sabe que esse bebê está bem. E aqui começa, né, é feito um garrote com luva estéreo. Então, aqui está um introdutor que vai puncionar a veia. Vamos seguir aqui para o processo. Uma vez que punciona essa veia, a gente libera esse garrote e aí sim vai começar a inserir o catéter. Então, tiramos esse introdutor agulha aqui, então o que fica é como se fosse um gelco. Então, a gente vai introduzindo, né, a partir desse lúmen aqui, desse gelco, desse introdutor. Uma vez que a gente introduz a medida que nós já tínhamos que ter medido, no caso, desde do local que vai inserir
até lá o segundo espaço intercostal desse paciente, desse bebê, a gente mede, e aí, se vocês perceberem, esse catéter, ele é graduado a cada centímetro. Então, a gente, vamos supor, eram 13 centímetros para inserir. Então, uma vez que introduziu os 13 centímetros, para ali, vai puxar esse introdutor e esse introdutor, você descola, é como se você quebrasse esse introdutor. A gente faz o teste de refluxo para ver se realmente está lá na posição central, né? Aqui já é um pseudocurativo. E no final, a gente faz o raio-x para ver onde está a ponta desse catéter, que deve estar aqui nesse local, no segundo e terceiro espaço intercostal. Tá? Então, quando a gente fala que o catéter PICC ele tem uma característica radiopaca, é isso aqui que significa. Significa que a gente consegue visualizá-lo, né, no momento de um raio-x. Bem, uma vez que a gente, né, inseriu esse catéter, eu costumo dizer que é o momento mais tranquilo, né? Porque a partir desse momento é onde a gente tem o maior desafio, que é a questão da manutenção desse catéter. Então, é extremamente importante nós monitorarmos esse dispositivo para prevenir complicações e esse catéter ficar até o final da terapia medicamentosa proposta, que o paciente necessita, né? Então, assim, aqui existem protocolos, eu trouxe aqui como exemplo, né, protocolos de manutenção e a troca de curativos, né, as medidas para garantir a patência, né, esse catéter continuar permeável. Aqui tem um print screen de um outro protocolo, que é da Maternidade Escola, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, não é só apenas inserir. O mais importante, eu posso dizer, que é a gente manter esse catéter para realmente ele ficar até o final da terapia proposta. Aí eu vou, infelizmente, ter que tocar nesse assunto, mas que é de extrema importância, falar um pouquinho das complicações relacionadas ao uso desse catéter. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da embolia por catéter, da flebite, obstrução, rompimento, trombose, infecção, infiltração, algumas complicações que são raras, né, como tamponamento cardíaco e derrame pleural, e ainda complicações no momento da retirada, que infelizmente pode acontecer também. Então, vamos iniciar falando um pouquinho dessas complicações, né? A embolia por catéter nada mais é do que a quebra, né, desse catéter, e realmente, literalmente, como se fosse um trombo, a embolia do catéter mesmo, esse catéter, ele tomar, né, seguir o caminho, né, da veia, né, no processo lá circulatório. Então, assim, isso pode acontecer por um dano, né, ao dispositivo, ou fratura mesmo, né, pode acontecer por força excessiva na lavagem, por exemplo, tá um pouquinho difícil de fazer o flush e esse profissional ele acaba fazendo força, né, para poder fazer a infusão. Uma fixação inadequada pode quebrar esse catéter, né, com o esparadrapo diretamente no catéter, né. E também eu posso dizer assim, quando a gente fala de força excessiva na lavagem, um dos cuidados muito importantes é a gente evitar utilizar seringas de 1 ml, de 3 ml, de 5 ml, porque a força, quando a gente infunde, é maior. Então, a gente deve utilizar seringas de pelo menos 10 ml, que aí a força durante a infusão ela é menor. E aí não tem essa possibilidade de quebra. E aqui um dos motivos de prevenção desse catéter, né? Utilizar seringas de 10 ml, né? Nunca forçar lavar esse catéter, a gente deve fixar esse catéter corretamente para não haver essa quebra. A gente não deve suturar o corpo do catéter PICC, né? O PICC ele é característico por não precisar de pontos, né? E, logicamente, a gente evitar objetos cortantes
próximo ao catéter, né? No caso, qual a intervenção no caso de uma embolia por catéter? Sem dúvida, se algo acontecer por aqui, é fazer uma pressão, né, acima do local da perda do catéter, né, e, logicamente, chamar o profissional radiologista intervencionista ou cirurgia para poder fazer a retirada desse catéter, caso aconteça. Na minha experiência profissional, nunca tive essa experiência. A única experiência que eu tive foi uma quebra no hubzinho do catéter. Então, o catéter por si só ele não se desprendeu, né, dali do hub do catéter. Então, eu nunca tive, mas eu sei, já vi na literatura estudos de casos, né, casos clínicos de uma situação de embolia por catéter. A gente tem também a complicação, a flebite, né? No caso, a flebite, né, que é uma inflamação das paredes das veias, ela pode ser mecânica, essa flebite pode ser química, ou pode ser infecciosa, né? E aí, como é que se apresenta, né, essa flebite? Nada mais é do que a gente verificar sinais flogísticos durante todo o caminho da inserção desse catéter. É como se fosse um cordão fibroso, né? E geralmente essa flebite ocorre nas primeiras horas de inserção desse catéter. E aí eu trago até uma curiosidade, eu estava lendo esses dias um artigo falando sobre a questão de que porque quando a gente faz o acompanhamento diário desse catéter, a gente tem um cuidado de palpar o caminho para ver se tem algum tipo de endurecimento, enfim. E aí esse artigo ele falava que essa prática de palpação ao longo do caminho do catéter pode ser um dos motivos da flebite. Então, não tem nada, assim, foi um catéter, não é uma evidência que a gente pode dizer que é uma evidência científica que a gente deve utilizar, essa é a melhor prática, mas é só para a gente começar a pensar sobre isso, né? Então, essa prática da gente observar e da gente palpar esse caminho, a gente precisa, de repente, talvez rever. Esse foi apenas um artigo que eu li, mas quando a gente vê uma luzinha assim, a gente, opa, alguém está prestando atenção nisso, então vamos começar a observar. E quem sabe desenvolver, né, alguns artigos, alguns estudos, né, para a gente ter melhores evidências e aí melhorar a nossa prática, né. Então, voltando à questão da flebite, a mecânica, ela é causada, né, pelo tipo de material, pelo tamanho do pique. Então, você imagina que a gente tem os bebês super pititicos lá na UTI neonatal, a gente tem um catéter, por menor que seja, às vezes ele é praticamente o tamanho da luz do vaso desse bebê, né? Então, o fato da inserção e de repente ficar ali bem rente com a parede da veia pode causar uma flebite, né? Pode ser causada também a flebite mecânica por uma técnica inadequada da inserção, né? Pode ser por questões da característica da veia desse paciente, né? Tem paciente que tem mais probabilidade de desenvolver uma flebite e fatores que a gente não tem como controlar, né? Que são fatores inerentes ao paciente. Para prevenir, logicamente uma técnica adequada na inserção. A gente não deve tocar esse catéter com a luva. Por quê? Porque a luva ela tem o pó, né, o látex, que ele pode ser introduzido junto e esse látex acabar causando uma flebite na veia desse paciente. Então, a gente sempre, quando a gente pega, a gente tem que pegar com a pinça o catéter durante a inserção. A flebite química, ela é causada pela administração de medicamentos irritantes e vesicantes, né? Ou seja, são extremos de pH e de osmolaridade. Pode ser causada, né, pela diluição inadequada dessa solução ou também por uma infusão rápida de algum medicamento. A gente, para prevenir, precisa assegurar uma boa diluição adequada, né? Rediluição, e a infusão ela deve ser no tempo adequado desse medicamento. A flebite infecciosa, ela é causada, né,
por contaminação, que pode ser durante a inserção ou durante a manutenção do catéter, e também por condições inerentes a esse paciente. E aí a gente sabe, né, a velha e boa prática é aderência às técnicas de controle de infecção, lavagens de mãos, né? Então, na hora de realizar o curativo, na hora de manipular esse catéter, então a gente sabe como prevenir, né? E essa é uma prática super simples e que pode fazer toda a diferença, né, no cuidado com o paciente. Então, assim, de uma maneira geral, a gente, no caso da flebite, a intervenção, a gente pode repousar e elevar esse membro, né? A gente pode aplicar compressa morna pelo menos umas 4 vezes ao dia por 72 horas e observar. Se não houver melhora, infelizmente, a gente tem que considerar a retirada desse catéter. Mas inicialmente, a gente observa. Às vezes, sim, tem melhora, porque assim, se for uma flebite mecânica no momento da inserção, né, já aconteceu de ficar aquele cordão fibroso e melhorar depois de um tempo. Então, a gente tem algumas intervenções que podem ser feitas e observar. Não dando certo, a gente realmente tem que fazer a retirada desse catéter. Isso aqui é uma curiosidade de um artigo que foi lido e que falava que a flebite ela ocorria mais no sexo feminino, nos bebês femininos. Então, não sei o porquê, mas é só a título de curiosidade aqui que foi lido nesse artigo. Então, seguindo com as complicações, né, após a inserção desse catéter, a gente tem a obstrução ou oclusão, depende, pode chamar os dois, né, que pode ser parcial, quando ela apresenta apenas resistência aumentada, quando a gente vai tentar infundir medicações nesse catéter, que pode, resultante da semiclusão do lume por trombos ou precipitados. E aqui a gente consegue ver que pode ser trombo ou pode ser até precipitação de algum medicamento, né? Aqui é um pique livre, aqui é um trombo causando a obstrução parcial, e aqui a total é quando realmente o trombo ou, o soluto, alguma, né, causa a obstrução total desse catéter. O que causa? Pode causar, né, essa obstrução por pinçamento do catéter, ou seja, durante uma realização de um curativo, sem querer, você coloca uma fita e aí acaba pinçando esse catéter e você não consegue infundir. Pode acontecer por a permeabilização inadequada. Então, esse catéter, existem as rotinas de permeabilização de flush, que pode ser contínuo ou pode ser intermitente. Então, de repente, essa prática não está adequada e aí pode causar obstrução desse catéter. Pode ser por cristalização de drogas, né, precipitação de drogas dentro ali do catéter, e aí no caso pode ser incompatibilidade mesmo de drogas dentro do mesmo catéter, né. A infusão de hemoderivados, isso para os catéteres que são menores, que são utilizados em bebês, em crianças menores, realmente o lumen é muito pequeno e aí pode causar infusão, a oclusão, quando a gente infunde hemoderivados. Pode ser ocasionada por refluxo sanguíneo mesmo, né, que vem do coração, acaba retornando ali e não tem esse flush, pode causar o trombo ali dentro do catéter e aí causar essa oclusão e a formação de trombos. A gente, para prevenir isso, a gente, como eu falei anteriormente, deve realizar a permeabilização de acordo com a rotina da unidade. A gente deve sempre verificar a compatibilidade das soluções que vão ser infundidas, né? Se precisar infundir soluções que não são compatíveis, o ideal é funcionar uma veia periférica, né? E se esse bebê tiver com catéter de apenas um lumen e as outras soluções infundir no catéter. A gente não deve aspirar o catéter. Essa aspiração do catéter é só no momento da inserção para verificar lá o local, né, se realmente ele está no local adequado. E a gente não deve, no caso desses catéteres menores, infundir hemoderivados. Vocês vão observar que em catéteres de adulto, para quem for trabalhar com adulto, pode ser que catéter PIC receba sim hemoderivados, mas no caso de catéteres menores, não é recomendável a gente infundir
sangue ou qualquer tipo de outro hemoderivados. Outra complicação que eu já mencionei é sobre a fratura, né, sobre a quebra, sobre o rompimento desse catéter, né? O que causa é quando a gente realiza pressões excessivas, né? Quando a utilização de solução alcoólica nesse catéter. Por quê? Porque o álcool, ele acaba ressecando esse catéter e aí ele pode realmente haver uma quebra desse dispositivo. Então, assim, é importante quando for fazer lá o curativo, utilizar clorexidina aquosa, por exemplo, nada de soluções com alcoólica, né, no catéter em si, ali no local da inserção do catéter. A utilização de instrumentais cortantes e curativos mal feitos podem causar a fratura e rompimento. Aqui, ó, que eu falei. Já tive a experiência de ter um catéter, né, tipo, aqui ele como se fosse quebrado, bem no hub, mas esse cateter ele não entrou dentro, né? Entrou dentro, é um pleonasmo, mas assim, não foi para dentro do paciente, né? Então pode acontecer no hub do catéter ou ao longo de todo o catéter. Aqui é um raio-x, né? Que houve uma quebra aqui o catéter. E aí teve uma intervenção para poder do cirurgião para poder retirar esse catéter. Aqui como prevenir, né, já foi falado, né, evitar pressões excessivas ao realizar a permeabilização do catéter, não forçar a infusão em caso se a gente observar que esse catéter está obstruído, né, a gente tem que ter cuidado para que o curativo ele não garroteie esse dispositivo, realizar o curativo com cuidado, né, evitando dobras, né, que criam memórias no próprio catéter, e aí possível quebra, né, fratura. A gente tem que ter cuidado com esses adesivos, né, em cima do catéter. E com os instrumentais cortantes durante a troca, né, de curativo. E a intervenção é retirar o pique, aí não tem opção, né. Uma vez esse catéter fraturado, o rompimento não tem mais utilização, né, porque vai vazar ali pelo local da quebra, tem que tirar esse catéter. A infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter, PIC, né? Então, aqui é uma foto que eu gosto muito, que ela mostra literalmente de onde vem a infecção, né? A infecção, ela pode vir aqui, das mãos dos profissionais de saúde, e por isso a lavagem de mãos ser tão importante, né? Ela pode vir aqui da flora da pele do paciente, pode entrar por aqui, né? Pode vir por uma contaminação de uma substância que está sendo infundida, né? A colonização via proximal, um fluido contaminado. Ela pode ser também uma contaminação, né, na inserção desse catéter, no momento mesmo de inserir esse catéter, e pode vir, ou seja, esse paciente ele está com algum tipo de sepse e pode infectar esse catéter. Então, esses são de onde as origens, né, do que pode desenvolver uma infecção da corrente sanguínea relacionada ao PIC. O que a gente tem controle é isso aqui. A gente tem controle nisso aqui, nas mãos dos profissionais, na colonização da via proximal, no fluido contaminado, né? Aqui na flora da pele, o controle que a gente poderia ter é em relação aos banhos, né? Talvez com antisséptico, enfim. E também a gente fazer um bom curativo com uma boa higienização do local de onde está esse catéter. Em relação, né, aqui já foi falado sobre as portas de entrada, né, desses micro-organismos. Já falamos também que o que causa é a contaminação, né, desse catéter por um micro-organismo, que aí pode vir, né, de todas essas origens, que já foi mencionada. E aqui o que a gente pode controlar é isso, né? A adesão, realmente, as técnicas de controle de infecção, de lavagem de mãos, de uma boa diluição de medicamentos de uma forma adequada, séptica. Então, esses são os cuidados que nós, enquanto profissionais, podemos fazer para poder manter evitar, né, essa infecção. A questão da intervenção, quando há uma infecção da corrente sanguínea pelo dispositivo PIC,
Existe ainda correntes que tentam tratar esse catéter, né? No caso, eles utilizam, como o paciente está sob uso de antibiótico terapia, às vezes eles mantêm esse catéter lá, tratam. E só que existe a corrente também, a depender do micro-organismo que é identificado, eles removem o catéter. Então, depende de paciente para paciente a questão dessa intervenção quando acontece a infecção da corrente sanguínea relacionada ao PIC. Ainda isso aqui, por curiosidade, apenas trouxe aqui uma formação, né, do biofilme, que o biofilme nada mais é do que uma cobertura de fibrina, né, que é formada pelo paciente, que reage contra o catéter, favorecendo a aderência de micro-organismos e também a manutenção, né, atuando como uma barreira de ataque, que aí os antibióticos não conseguem chegar. Então, é como se fosse aqui, ó, tem como se fosse as bactérias, aí forma como se fosse essa fibrinazinha aqui, e não tem como os antibióticos chegarem e matarem, né, esses micro-organismos. Isso é o biofilme. E aqui tem uma curiosidade aqui, ó, formas, são 6.200 vezes aumentado, só para vocês verem o que é um biofilme. Né? Então, aqui tem cheio de micro-organismos de pseudomonas, e assim, como se fosse um biofilme. Não tem como antibiótico perpassar isso aí, e aí o paciente continua lá infectado. A trombose, né, ela é mais uma complicação, ela é causada por causa da relação, né, do calibre do catéter e o calibre venoso do paciente. Então, ocorre quando há um acúmulo de fibrina e plaquetas devido ao corpo reconhecer o catéter como um corpo estranho, então fica batendo lá, acaba formando um trombo, né, na ponta do catéter. Então, assim, os sinais clínicos de trombose é o edema de extremidades, né? Então, assim, edema de extremidades, de face, de pescoço, tem uma foto aqui. O diagnóstico é a partir, né, do ecocardiograma. Aqui a gente consegue visualizar que esse membro aqui, ele está mais edemaciado. Então, isso, né, foi feito um ecocardiograma e visualizou que existia, né, essa trombose, um trombinho lá na pontinha do catéter. Então, assim, para prevenir, é assegurar realmente o posicionamento adequado do catéter, o tamanho ideal para aquele veia do paciente. E, no caso da intervenção, pode-se utilizar anticoagulante, né? E aí por 24 horas. E se após essa terapia com anticoagulante não melhorar esse trombo, aí sim se segue com a retirada do catéter. Há mais uma complicação, que é a administração, o extravasamenento, né, que é a administração inadvertida de solução ou medicação viscante no tecido circundante ali do catéter. E aqui a gente vê algumas fotos, né, de extravasamentos. Pode ser ali também, né, com rompimento do catéter, como vocês podem ver nesse raio-x. Né. A infiltração também. Isso aqui é uma foto, não é de um bebê, mas pode ser, né, a administração inadvertida de soluções ou medicamentos não vesicantes, né? Então a clínica se dá a partir do inchaço do membro, né, a sensação de peso ou frio nas extremidades ali desse membro, né, que a gente pode ser parecido com a trombose, mas aí pode ser uma infiltração desse catéter. E como, no caso, para intervir, apenas a gente segue com a retirada desse catéter. Existem agora as complicações raras relacionadas à utilização do PIC, que é o tamponamento cardíaco, que é causado quando a ponta do catéter acaba perfurando o pericárdio, né? E aí há um acúmulo de líquido, de solução dentro do coração, e pode acontecer uma lesão miocárdica, a depender da droga que está sendo infundida, e também isso pode ser causado pela infusão rápida de fluidos no coração. Sinais e sintomas é uma piora clínica abrupta, né, desse paciente, taquicardia, queda de pressão arterial, redução da pressão de pulso. Então, isso tudo pode ser um indicativo que está tendo um tamponamento cardíaco. Aqui vou mostrar para vocês que tem uma foto de uma
aqui consegue ver que tem um catéter e que aí houve, né, o tamponamento cardíaco, teve a infusão, né, de solução nesse coração. Eu já tive, infelizmente, a experiência de ter um bebê de mais ou menos 600 gramas que teve um tamponamento cardíaco. Foi observado no momento, houve a punção desse coração, esse bebê sobreviveu. Mas assim, logicamente, por mais, o catéter estava bem locado, mas por mais que esteja bem locado, e hoje até estudando mais sobre esse catéter, por muitas vezes, a depender, esse catéter ele pode migrar, a depender até da forma que esse bebê dobra o braço. Então, houve esse tamponamento, esse bebê sobreviveu, mas eu já tive, infelizmente, essa experiência deixa eu só mostrar aqui para você, de ver, né, de vivenciar esse tamponamento cardíaco. Então, assim, como foi falado, a prevenção do tamponamento cardíaco é uma mensuração rigorosa desse catéter, né? A gente garantir a fixação segura, como eu falei, quando você garante essa fixação segura, é mais difícil desse catéter migrar, né? E de repente se introduzir mais um pouquinho, porque você imagina, um bebê de 600 gramas, meio centímetro faz toda a diferença, é do tamanho praticamente de um átrio, né? Então, só para a gente ter essa noção, o cuidado que a gente deve ter com esse catéter, sobretudo nessa população neonatal. A intervenção, logicamente, é parar a infusão, né, que está sendo infundido no bebê, aspirar o catéter, chamar ecocardiograma, fazer uma pericardiocentese, que foi feito com o bebê que aconteceu comigo, esse tamponamento cardíaco. Enfim, e deu tudo certo, mas é uma complicação que a gente pode tentar evitar. E também tem o derrame pleural, que pode ser causado pela perfuração da subclávia, né, ou tronco braquicefálico ou veia cava. Então, há uma injúria química ou física ali do vaso, né, e o catéter está posicionado fora da veia cava. Então, assim, os sinais e sintomas de um derrame pleural pode se apresentar por taquipneia, queda de saturação e a diminuição dos murmúrios vesiculares. Como prevenir, sem dúvida, mais uma vez, é a gente monitorar rigorosamente a localização da ponta do catéter. Essa ponta está literalmente na veia, dentro da veia como deve ser, né? Na intervenção em relação a esse derrame pleural, a gente deve, né, fazer a parada da infusão imediatamente, realizar o raio-x, aspirar o catéter, se possível, e se precisar colocar um dreno de tórax, deve-se colocar. E, para finalizar, em relação às complicações, a gente pode ter complicação no momento da remoção desse catéter. Então, assim, esse catéter pode quebrar no momento da retirada. Por quê? Porque a veia pode fazer um venoespasmo, e aí é como se segurasse esse catéter e você não consegue fazer a tração. Isso pode acontecer quando o bebê está hipotérmico, quando ele está, né, com as veias lá vasoconstritas. Então, o que a gente deve fazer é verificar a temperatura corporal desse paciente e retirar lentamente esse catéter. Tá? Caso não consiga, às vezes você está lá tentando tirar, como se o catéter estivesse bem justinho dentro do vaso, da veia, você pode fazer compressa morna, né, por 30 minutos, realizar uma tentativa depois de um tempo, depois de 12 horas, 24 horas, e aí sim retirar. Nunca aconteceu comigo, na minha experiência profissional, mas tem relatos na literatura que fala sobre essa quebra do catéter durante a retirada. Como já falei da questão, né, das boas práticas, que não é só a gente inserir o catéter. É muito importante, mais importante, a gente manter esse catéter. Nós falamos anteriormente sobre a questão dos protocolos que existem nas unidades de saúde. Isso é extremamente importante, ou seja, protocolos para garantir a segurança desse paciente, né, no momento do uso do dispositivo PIC, e treinamento da equipe o tempo inteiro, aquela educação continuada o tempo inteiro, né? Lavagem de mãos,
uma boa realização de curativo desse catéter, uma boa inserção. Então, tudo isso vai garantir a segurança do paciente, né, em relação às boas práticas do uso desse dispositivo. Aqui eu trago para vocês publicações minhas, estão em inglês, né, mas são publicações de estudos que eu realizei. Temos estudos fazendo comparação com tipo de catéter, razões da remoção por complicações, conhecimento dos enfermeiros relacionados ao catéter, a relação entre procedimentos invasivos e a ocorrência de sepse neonatal. Então, assim, algumas publicações que eu fiz parte aí desses estudos, né? Aqui mais alguns, né? Práticas do manejo do catéter, tecnologias educacional relacionadas ao manejo do PIC. E aqui, super e novo, essa publicação ela tá para sair, né? Que é sobre uma nova medida de inserção desse catéter. Foi submetido para na revista The Journal of Association for Vascular Access e foi aprovado, na verdade, super orgulhosa, porque em 5 semanas esse artigo ele foi aprovado sem solicitação de nenhum tipo de revisão, né, no material. Então, a gente fez um estudo da minha aluna de mestrado, onde ela fez uma comparação de inserção da medida tradicional do catéter em neonatos e uma medida que ela propõe. Por que isso, gente? Ela, na observação prática, e quem é da neonatal, enfermeiros da neonatal, percebe que essa medida tradicional que é utilizada para bebês, para crianças e para adultos, ela não serve muito bem para os bebês. Como eu falei há uns momentos atrás, 0,5 centímetro faz toda a diferença no bebê. Então, assim, por mais que você faça a medida tradicional, né, teoricamente, tem algo aí que acaba que essa medida, ela parece que ela entra mais no coração desses bebês. Então, precisa se modificar essa prática, essa medida. Então, esse é um artigo que fala sobre isso, que faz essa comparação, né? E, sem dúvida, a medida proposta, ela traz a localização melhor do que quando comparado com a medida tradicional. E não só a gente está estudando isso, tem uma outra pesquisadora que ela também está estudando isso, ela também já publicou um estudo sobre essa diferente medida, não necessariamente essa nossa, mas uma medida menor também. Então, é algo que a gente precisa modificar a nossa prática. Mas isso, gente, eu estou falando quando nós, e aí eu falo pelo Brasil, né, a gente não tem o ultrassom disponível para a gente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão das novas tecnologias na questão da inserção desse catéter. Hoje em dia, existe, né, a utilização do ultrassom no momento da inserção desse catéter. Ou seja, você consegue visualizar a ponta durante o procedimento. Mas não são todas as UTIs neonatais, não são todas as UTIs pediátricas que possuem ultrassom à beira-leito, né? Então, por isso que eu falo que ainda a gente precisa, né, utilizar da medida que a gente faz, né, e utilizar o raio-x. Então, esse estudo que vai ser publicado, ele é baseado nisso. A gente não pode dizer que todas as UTIs do Brasil, elas terão um ultrassom, né, um equipamento de ultrassom à beira-leito. Mas eu trago aqui para vocês as novas tecnologias, né, o que tem de bom na utilização e na inserção desse catéter, que é o uso do ultrassom à beira-leito e o uso do ecocardiograma também na inserção do catéter. E esse ecocardiograma tem a ver com o tipo de onda que esse catéter faz
no momento que esse catéter chega ali pertinho do coração. São outros estudos que estão fazendo relacionados à inserção de dispositivos. Então, essas são as novas tecnologias. Aqui, como eu já falei, tem vários não. No Brasil, tem essa outra pesquisadora que está fazendo esse estudo relacionado à modificação, à mudança de medida para inserção, né? Aqui vocês veem, aqui seria o tradicional, né? A medida, como eu falei anteriormente. E aqui é uma nova medida proposta, que vai até o midclavicular e vai direto aqui no ângulo de Lewis. Aqui também tem outros estudos que falam sobre a questão da migração do catéter relacionado ao movimento dos membros inferiores do bebê. Então, assim, e é isso que estão estudando agora. Então, a depender, por exemplo, a gente inseria esse catéter, tirava o raio-x na posição lá anatômica. Entretanto, a depender da veia que é inserida esse catéter, a posição anatômica, ou ela, traciona um pouco do catéter, né? Ou pode ser que, a depender da veia, ela insira um pouquinho mais dentro lá do coração. E aí, por exemplo, o bebê, o tempo inteiro, tem estudos que já falam sobre isso. Ele fica assim, lá todo fletido. Ele não fica com o bracinho, né, estendido. Então, assim, tem alguns estudos que já estão utilizando sobre essa forma de movimento do bebê em relação à ponta do catéter. Como eu falei, eu tive uma experiência com tamponamento cardíaco. Possivelmente porque alguma veia, né, daquela veia que foi inserido, no momento que o bebê ficava assim, de repente essa veia entrava mais dentro do coração. Então, são esses estudos que estão sendo desenvolvidos agora, que são super importantes, né, para a gente melhorar a prática relacionada à manutenção desse catéter. Aqui são as referências, né, que eu utilizei, muitos artigos. E assim, eu queria me colocar à disposição para dúvidas, podem colocar comentários, podem procurar meu contato, mandar e-mail, vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. Fico feliz, espero que vocês tenham aproveitado esse papo, essa conversa, e aguardo aí os comentários, dúvidas, estou à disposição, tá? Sucesso aí para todos vocês. Foi um prazer mesmo, grata pela atenção aí.